Bom dia, pessoal, tudo bom com vocês? Recenseador Leandro trazendo aqui, né, mais um vídeo para o canal. Bom, pessoal, hoje eu vou trazer para vocês aqui um top 10 de entre perguntas e situações que poderiam ser melhoradas para que o questionário do censo fosse, fosse um pouco menor e fosse mais ágil e não tivesse tanta recusa entre os moradores, porque às vezes o questionário de amostra ele é um pouco extenso e vem algumas perguntas que poderiam ser ser trazidas de formas informais ou até poderiam não estar no questionário para ser mais rápido, né? Então vamos lá, no meu top 10, primeira pergunta. Após você preencher ali há quanto tempo o morador está naquele município, vem a pergunta se em 2017, em qual estado e município a pessoa morava. Então você concorda comigo se a pessoa já está no município ali há 10 a 11 anos, em 2017 ela estaria onde? No próprio município. Então é uma pergunta desnecessária que acaba que às vezes até o morador fica, vai, mas por que você está perguntando se em 2017 eu estava aqui, se eu tenho 10 anos que eu estou aqui? Outra pergunta. Qual o material de construção da residência? Qual o principal, a maior parte daquela residência? De que material ela é construída? Geralmente vem lá alvenaria, vem taipa, vem várias formas. Então, assim, se o licenciador chegou, visualizou a residência ali, propriamente dito, é de tijolo. O próprio licenciador já pode colocar, não precisa perguntar para o morador de que a casa é feita se ele está vendo. Então, assim, às vezes você pergunta para o morador e o morador te responde o quê? Ah, mas o senhor não está vendo de qual forma que a residência é construída? Tá? Então, outra pergunta que poderia até, na verdade, eu particularmente eu nem faço essa pergunta. 4. A quantidade de morador vem antes dos nomes dos moradores. Então, assim, quando você vai aplicar o questionário, primeiramente você pergunta quantos moradores residem, ao invés de você cadastrar os moradores primeiro. Porque quando você chega e se identifica e pergunta para a pessoa o nome da pessoa, geralmente o informante ali já te fala o nome dele completo. E depois dessa pergunta da questão da quantidade de moradores, é um processo inverso. Primeiro você pergunta quantos moradores para depois perguntar os nomes dos moradores. Isso aí fica um pouco meio ao contrário. Outra pergunta também que fica aí um pouco fora de ordem é a quantidade de crianças de 0 a 9 anos. Primeiramente, além das pessoas não entenderem muito essa pergunta, quando você coloca ali a quantidade de moradores, se você cadastrar os moradores e colocar essa quantidade, o sistema em si já deveria fazer essa contagem, a quantidade de crianças de 0 a 9 anos. É outra pergunta também que os moradores ficam meio sem entender. Pessoal, outra situação. Criança de 12 anos respondeu o questionário do censo. Pessoal, como eu estou em campo e aplicando o questionário, esses adolescentes de 12 anos de idade hoje, propriamente dito, muitos deles não sabem nem a própria data de aniversário. Então você imagina, você aplicar um questionário de amostra para um menino de 12 anos, ele não vai saber estado e município do pai, não vai saber o nome completo do pai e da mãe, data de nascimento, não sabe com o que o pai trabalha, não sabe qual que é a renda do pai. E muitos deles não, igual eu tô falando para vocês, não sabem. Essa semana mesmo eu perguntei para uma menina de 12 anos a data de aniversário dela ou a data de nascimento dela, ela não sabia informar. Por nada nesse mundo ela sabia quando foi que ela nasceu. Agora você imagina aplicar um questionário de amostra para uma criança de 12 anos. Eu considero uma criança, porque eles não sabem passar as informações. Então, eu, Leandro, quando eu chego na residência, tá só um adolescente de 12 anos, eu prefiro retornar um outro horário e falar propriamente com o pai ou com a mãe. Bom, uma pergunta também que chega às vezes até a incomodar o informante é se a residência ela é própria ou alugada, né? O pessoal, a gente pergunta isso aí, o pessoal fica meio assim sem querer falar, às vezes começa a comentar que está com parcela atrasado, o pessoal fica meio desconfortável aí, sabe? Então, é uma pergunta, é até necessária sim. Só que a questão de você mora aqui, a residência é própria ou alugada? É própria. A outra pergunta que vem é o quê? Tá pagando ou tá quitada? É herdada ou é emprestada? Então, assim, acaba que é uma pergunta que vai num cunho mais pessoal da família. Então, por esse motivo também, a pergunta que vem se é desnecessária e às vezes até um pouco assim, os moradores se sentem até um pouco meio receosos de responder. Bom, outra pergunta que não seja desnecessária é a questão da religião ou culto. Quando você está no DMC colocando a religião ou culto do informante dos demais moradores, o que acontece? Qualquer nome que você coloca lá, evangélico, cristão, católico, vai aparecer uma série de nomes. Ou seja, tem a questão da religião, não é nem tanto. O que seria mais viável para o recenseador? No campo de religião ou culto, o recenseador apenas descrever, não precisar ter aquela quantidade. O morador fala, não, eu sou católico, o recenseador escreve católico. Quando você coloca católico no DMC, aparece todos os tipos de católico e de igreja do mundo que você puder imaginar, tem no DMC. Ou seja, a quantidade, o percentual do recenseador
colocar a religião errada do morador é muito grande, porque tem muitas denominações, tem muitas igrejas. Outra parte do questionário que acaba se tornando um pouco utilizado só de forma massiva e para estender o questionário. É assinar a pessoa que respondeu ao questionário. Pessoal, se tiver 10 pessoas na residência e uma pessoa só respondeu, na outra parte, em assinar a pessoa que respondeu o questionário, você vai ter que colocar aquele nome da pessoa que respondeu para todos os outros moradores da residência. E o que se torna? Torna o questionário extenso, fica grande e fica o licenciador lá. O João respondeu pela Maria, o João respondeu pelo Pedro, o João respondeu pelo Tiago, o João respondeu pelo José, e assim sucessivamente. Então, era uma parte que assinar a pessoa que respondeu. O Tiago, pronto, acabou, morreu o assunto. Parte para a próxima parte, que é a parte de identificação, e-mail, número de telefone e CPF e finalizado. Uma outra pergunta que tem dado muita dor de cabeça na prática para todos os licenciadores é: qual o seu sexo? Sim. Por que isso tem dado tanto problema, a tanta resposta negativa para o licenciador? Pessoal, você chega numa residência, tá ali um marido e a esposa, só os dois. Essa foi na prática mesmo. Eu estava treinando a licenciadora semana passada, ela perguntou para uma senhorinha qual que era o sexo dela. O que ela respondeu? Você não está vendo, não? Eu pareço com algum tipo? Então, assim, acaba que a pergunta em si gera um desconforto entre o licenciador e o informante. Eu, particularmente, eu não pergunto. Chega na residência, tá o pai, o homem, o esposo e a esposa, é masculino e feminino, e morreu o assunto, vamos para as próximas perguntas. Porque eu sei que se eu perguntar, ainda mais, por exemplo, eu peguei meu setor 03. Meu setor 03, de Abadia de Goiás, ele é um setor de uma grande população idosa, pessoas acima de 67 anos. São pessoas mais conservadoras, pessoas que têm ideologias diferentes, que teve uma criação diferente. Se você chega lá e faz uma pergunta dessa, todas as vezes que foi perguntado era em situação de caráter ofensivo. As pessoas se sentiam ofendidas. Tá? O esposo e o esposo perguntou para dar confusão. Então o que eu faço? Quando eu vou perguntar para a pessoa, eu não pergunto qual o sexo, eu pergunto qual o gênero, masculino e feminino. E a pergunta, a pessoa já responde, não, masculino não, feminino. E já passa para a próxima pergunta. Por quê? Porque se você pergunta qual que é o seu sexo, você está ali conversando com a mãe de família, com o pai de família, você pergunta, você vai receber sim uma patada ou uma má resposta, né? Isso aí já é propriamente dito, não tem nem o que falar. Então, pessoal, eu vim trazer para vocês aqui esse top 10 hoje, aí de questionários e perguntas, né? Algumas situações que poderiam ser melhoradas para fazer com que o questionário do IBGE, do censo, se tornasse um pouco menor, um pouco mais fácil de ser compreendido. Outra coisa também que eu queria deixar aqui bem claro, as perguntas do questionário de amostra. Por que eu ressalto tanto de amostra? Porque o de amostra, ele é bem extenso. Ele vai perguntar aí a questão não só da religião, de onde nasceu, de onde veio, pergunta escolaridade, até qual série, pergunta onde a pessoa trabalha, quanto tempo leva, qual o veículo que a pessoa vai para o trabalho, né? Que essa pessoa retorna para casa 3 dias. Então, é um questionário extremamente extenso. Só que outra coisa que eu queria ressaltar era a forma com qual é feita a pergunta. Se você for ler a pergunta em si para o informante, a pessoa, ou até o próprio licenciador, se embaralha um pouco, porque a pergunta ela é muito formal. Então, o que seria mais viável? Trazer à população perguntas mais simples e menores de serem repassadas ao morador. Você chega na casa do morador, qual que é a principal forma de abastecimento da água? Não, o que você chega lá? Boa tarde, tudo bom? Água da residência de vocês é da rede geral, é poço cisterna? Seria muito mais simples, muito mais viável e muito mais bem aceito, né? Então, fica a dica aí, trazer perguntas mais informais à população, tá bom? Pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, espero que vocês gostem. A todos vocês o meu muito obrigado, tá bom? Se inscreva no canal, compartilhe, deixa o like aí. Pode comentar que eu vou estar respondendo a todos da melhor forma possível. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.